Legislativa da 17ª Legislatura. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 4ª reunião ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 17ª Legislatura, realizada no dia 11 de fevereiro de 2020, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Chico Kiko e Romerinho Jatobá, aos 11 dias do mês de fevereiro do ano 2020, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa de Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Chico Kiko, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, o vereador Romerinho Jatobá e Hélio Guabiraba, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de lei número 6 de 2020, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, projeto de lei número 7 de 2020, de autoria do vereador Almir Fernando, requerimento 241 de 2020, de autoria do vereador Almir Fernando, requerimento 249 de 2020, de autoria do vereador Augusto Carreras. Na hora destinada ao pequeno expediente, e a primeira oradora ocupa a tribuna, a vereadora Michele Colles, informou que amanhã estará indo a Brasília para participar do lançamento do Fórum Permanente de Mobilização contra as Drogas. Assumiu as presidências do trabalho o vereador Romerinho Jatobá. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador Chico Kiko, informou que será votado o projeto que trata da alteração do limite das ex de Caranguejo Tabaiares, de sua autoria. Falou da importância da aprovação do PL, parabenizou o prefeito Geraldo Júlio, reassumiu a presidência do trabalho o vereador Chiqueiro. O próximo orador ocupa a tribuna, a vereadora Natália de Menudo, falou sobre a tramitação do PLR 40 de 2019, que trata da criação do Fundo Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Abordou o tema, destacando o número de feminicídio. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador João da Costa, destacou alguns requerimentos e projetos importantes que serão votados hoje. O próximo orador, o vereador Fred Ferreira, comentou que participou de evento realizado ontem no Real Hospital Português. O próximo orador, o vereador Maguari, registrou o trabalho da Enlurva acerca da limpeza dos canais da cidade do Recife, do trabalho da Enlurva, e fez uso da palavra pela ordem do vereador Romerinho Jatobá, que solicitou dispensa de prazo de emenda do projeto do decreto legislativo número 56, de sua autoria. O senhor presidente acatou e determinou ao segundo secretário que fizesse a consulta dos líderes. Foi aprovado. O segundo secretário, o presidente solicitou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade por registrar as presenças dos vereadores. Não havendo matéria no prolongamento da ordem do dia, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias: requerimento de número 128, de autoria do vereador Ayrton Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 134 de 2020, de autoria do vereador Ayrton Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 144 de 2020, de autoria do vereador Ayrton Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 151 de 2020, de autoria do vereador Ayrton Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 154 de 2020, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 160 de 2020, de autoria da vereadora Natália de Menudo, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 175 de 2020, de autoria da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Discussão única do requerimento 182 de 2020, de autoria do vereador João da Costa, foi aprovado. Primeiro secretário solicitou a votação em bloco dos três projetos de segunda discussão. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Aline Mariano, que solicitou o adiamento da discussão do projeto de número 233 de 2019, de sua autoria. O senhor presidente atendeu o pedido da vereadora e, não havendo questionamento, foi deferido o pedido do vereador. Segundo a discussão das pareceres 795 de 2019, 139 de 2019, das respectivas comissões de Legislação, Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, ambas apelando pela aprovação do projeto de lei número 35, da autoria do vereador Samuel Salazar, foi aprovado. Primeira discussão, maioria absoluta dos pareceres 118 de 2020, 910 de 2019, respectivamente das comissões de Legislação, Justiça e Meio Ambiente, opinando pela aprovação do projeto de lei 21, de autoria do chefe do Poder Executivo, foi aprovado.
Justificar os votos, vereadores Ivan Moraes e Rodrigo Coutinho. Discussão única, 3/5 dos pareceres de número 10, 24, 2019 e o 01, 2020, respectivamente, das comissões de Legislação, Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes. Opinando pela aprovação do projeto Decreto Legislativo 52 de 2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, concede a medalha de mérito José Mariano, a senhora Bianca Carvalho. Foi aprovado. Discussão única, 3/5 dos pareceres 10/26 de 2019, 05 de 2020, respectivamente, às comissões de Legislação, Justiça, Educação, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto Decreto Legislativo número 55 de 2019, de autoria do vereador Chico Kiko. Foi aprovado. Não havendo matéria para o prolongamento da ordem do dia, o senhor presidente passou ao grande expediente. O único orador ocupado a tribuna, vereador Rinaldo Júnior, repercutiu o crescimento da pobreza no município e no país. Explicou que o Brasil conta com cerca de 13,5 milhões de miseráveis que estão abaixo da linha da pobreza. Fez críticas ao governo federal, lamentando programas anunciados em campanha que ainda não foram implantados. Gritou o programa municipal Chegando Junto, em que a Prefeitura do Recife está dando oportunidade para os mais carentes, que citou o restaurante popular e o abrigo noturno, ambos inaugurados pelo prefeito Geraldo Júlio. Foi apartado pelos vereadores Ivan Moraes e Renato Antunes, e o vereador André Regis, que disse que a miséria é uma pobreza do Brasil e que não tem nada que indique que seja superada. Falou que não existe um sistema educacional que eduque e informou que de 100 crianças do 9º ano, apenas 31 serão alfabetizadas adequadamente, segundo dados da Prova Brasil. Cobrou a informação acerca da ponte Iputinga-Monteiro a não ser reformada. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em uma reunião ordinária no local do costume, horário regimental, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem direito. Lida a ata, senhor presidente, sob a presença de Roberto Carlos. Está lá presente. Obrigado, vereador. Neste momento eu solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Tem votação. Coloco a ata em votação. Coloco em discussão. Aprovado. Nesse momento eu solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura do expediente do dia. Expediente do dia, senhor presidente, projeto de lei de número 10 de 2020, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, projeto de lei de número 11, lei ordinária número 11 de 2020, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, projeto de lei ordinária número 12 de 2020, de autoria da vereadora Gorete Queiroz, e o projeto de lei ordinária número 13 de 2019, acho que é 2020, hein, Paulo, também? Não está de 2019 aqui, mas é 2020, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Senhor presidente, lido o expediente do dia. Feita a leitura do expediente do dia, dou início ao pequeno expediente e convido o primeiro vereador inscrito, vereador Rodrigo Coutinho. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, a gente sobe essa tribuna hoje, senhor presidente, para tratar de um tema bastante importante. Hoje a gente vive, vereador Gilberto Alves, um momento emblemático na nossa mobilidade e a gente trata nas reuniões permanentes que a gente faz enquanto Comissão de Mobilidade e Acessibilidade desta casa, diversas discussões no sentido de tentar aprimorar e melhorar essa questão da mobilidade na nossa cidade. Hoje a gente faz uma crítica especial aí sobre o trânsito em torno do deslocamento da zona norte da cidade e a zona sul. Diversos protestos que são legítimos, há pouco eu conversava com o vereador Rinaldo Júnior, mas acabam, de uma forma ou de outra, atrapalhando a vida de recifenses que estão indo para o médico, que estão indo levar seus filhos às escolas, senhor presidente, que estão indo levar o seu esposo, a sua esposa ao trabalho, e isso acaba afetando
de uma forma bastante crítica, de uma forma bastante lamentável a vida de milhares de recifenses. Então, a gente sabe que na democracia é muito importante que os sindicatos, que todas as pessoas possam sim poder ter o direito de reivindicar os seus direitos, mas não de atrapalhar o direito dos outros. Por isso, a gente vem aqui fazer essa reclamação aqui em plenária, a gente vem aqui tratar desse assunto com todos os senhores e senhoras vereadoras e vereadores, e a gente vem, acima de tudo, pedir, mais uma vez, à CTTU, que possa, ao menos, responder alguns dos requerimentos que nós fizemos aqui nesta casa e já, inclusive, discutimos a partir desta tribuna. Requerimentos, a exemplo de conseguir inverter avenidas como a Avenida Herculano Bandeira, que fica ali no Pina. A inversão de faixa já é feita de um modo permanente há muito tempo. A gente pode estudar a inversão de faixas, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Tenho certeza que se a gente conseguisse aqui fazer, senhor presidente, se a gente conseguisse aqui tentar reverter e fazer com que a faixa da Herculano Bandeira pudesse ser reversível no horário pré-determinado, em que conseguisse se ajeitar e unir o útil ao agradável, a gente ganharia muito com tudo isso. Porque a gente conseguiria ganhar mais faixas, não só para o carro, vereador André Regis, mas mais faixas também para poder fazer, por exemplo, o uso de bicicleta, de modos alternativos, o uso de patinetes elétricos, o uso de monociclos, o uso de transportes sustentáveis que tanto a gente discute aqui nesta casa. Por isso, vereador André Regis, a gente vem aqui reivindicar essa situação do trânsito, essa situação da mobilidade na nossa cidade e fazer um apelo aqui ao líder do governo, aos vice-líderes, que a presidente da CTTU possa responder o nosso requerimento, possa tentar dar algum encaminhamento a algumas das ideias que a gente vem dando na tribuna desta casa. E a gente vem dando essas ideias a partir de sugestões que a gente consegue, através da hashtag Fala Recife, receber de todo o Recife, receber de todos os recifenses. Eu tenho certeza que isso pode contribuir bastante para a nossa cidade. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Rinaldo Júnior. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, Gorete. A senhora também gosta do meu boa tarde, né? Eu venho percebendo isso, viu? Boa tarde a todos vocês das galerias, boa tarde à imprensa. De forma bem breve, rápida, vereador João da Costa, eu tenho uma importante notícia a dar a vários trabalhadores que me procuraram nesses últimos dias. Trabalhadores que são lotados, terceirizados, Maguari, que são lotados nos hospitais públicos do Estado, que trabalham na empresa chamada Adelim, receberam aviso prévio nos últimos 20 dias atrás. Esses trabalhadores, muitos deles, inclusive, com mais de 20 anos de casa, trabalhadores que trabalhavam nos hospitais, por exemplo, nos arquivos, pessoal que trabalha tirando certidão de nascimento, que trabalha no necrotério, que fazem a limpeza, de um dia para o outro, receberam aviso prévio, 230 funcionários. O sindicato da categoria tomou conhecimento e foi reivindicar a reversão desse aviso prévio. E com muita ajuda do trabalhador, que foi às ruas, que protestou,
que foi para frente da empresa, que foi para frente da Secretaria de Saúde, que foi para as ruas, que foi para frente do Palácio do Governo, a gente tem hoje uma importante notícia. Notícia que eu trago é que as demissões, as 230 demissões, estão suspensas. Vitória do trabalhador, vitória da entidade sindical, vitória de quem acreditou que as ruas, em momento de protestar, também são importantes. E aí eu trago, como diz meu amigo Almir Fernando, nessa caixa de ressonância, essa importante notícia. Você, trabalhador, que recebeu aviso prévio e é funcionário da ADELIN, que presta serviço ao governo do Estado dentro dos hospitais, o seu aviso prévio foi cancelado. O seu emprego está garantido e 230 pais de família não vão ter mais a incerteza de como vai passar o galo da madrugada, nem um carnaval. Vai passar o galo da madrugada e o carnaval com dinheiro no bolso, dinheiro do seu suor, e nada tem que se falar em demissão. Vitória do sindicato da categoria, vitória do povo do Recife e, principalmente, vitória de quem acreditou e foi para as ruas protestar, porque é um direito o emprego para todos vocês. Parabéns, vamos continuar nessa luta, porque temos um lado, e o lado que nós temos é o lado do trabalhador. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Gorete Queiroz. Vossa Excelência tem 5 minutos. Olha, vou contar uma coisa, Vossa Excelência. Boa tarde a todos e a todas, colegas, vereadores e vereadoras que estão nesse plenário, senhores da imprensa, público aqui presente, público que nos acompanha pelas redes sociais e pela internet. O motivo da nossa presença hoje aqui nessa tribuna é para falar sobre uma mobilização que está sendo feita pela Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais, a FENAGE, e pelo Sindicato dos Jornalistas, contra a MP 905, a medida provisória 905, que afeta todos os trabalhadores, e em especial a classe dos jornalistas. A retomada dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional e, principalmente, a definição do plano de trabalho e dos calendários de atividades da comissão mista responsável por analisar a MP, aceleraram as ações da FENAGE e do Sindicato dos Jornalistas nesse sentido. Como todos aqui sabem, sou jornalista profissional e a luta pelos direitos da minha classe sempre será intensa aqui nessa tribuna. Os representantes da FENAGE e do Sindicato dos Jornalistas estão desde a semana passada em Brasília para apresentar os argumentos contrários às modificações que estão sendo pleiteadas nessa legislação, que foram estabelecidas na medida provisória, com destaque para os artigos que extinguem os registros profissionais dos jornalistas, radialistas, publicitários e de outras categorias. A meu ver, um retrocesso inimaginável no nosso país. E nesta quinta-feira, amanhã, está marcada uma audiência pública na comissão mista e a FENAGE será uma das representantes dos nossos trabalhadores a participar, mostrando, apresentando as solicitações para que sejam atendidas pelo Congresso Nacional. Então, senhores e senhoras, fica aqui a minha torcida, a minha indignação pela MP e, sobretudo, o meu apoio como vereadora e representante do povo e como jornalista, para que as reivindicações feitas pela Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais sejam analisadas, refletidas e atendidas. Sabemos o quanto é importante a valorização da nossa profissão, o jornalismo sério, ético, responsável, comprometido com a verdade. Abaixo as fake news, vamos representar e vamos registrar essa nossa indignação pelo que querem fazer com a classe dos jornalistas no país. Obrigada, boa tarde. Obrigado, vereadora. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Amaro Cipriano Maguari. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, eu ocupo a tribuna nesta tarde para falar de um educador da nossa cidade, do nosso estado, e inicia da seguinte forma: quem foi Trajano de Mendonça? Vossa Excelência, vereador André Regis, que é educador, professor, parlamentar, compromissado com as questões da educação, professor Trajano Alípio Temporal de Mendonça, nascido em Recife em 10 de abril de 1863, filho do tenente-coronel do Exército, Trajano Carvalho de Mendonça e de Dona Maria Temporal de Mendonça. Trajano de Mendonça formou-se na Faculdade de Direito do Recife, em 1884. Porém, desde os 18 anos se dedicou ao magistério, lecionando matemática e geometria por muitos anos. Trajano de Mendonça ensinou nos colégios Salesiano, Nóbrega, Liceu Pernambucano, Instituto 7 de Setembro, Printaneu, Escola Normal Oficial e Ginásio Pernambucano. Professor Trajano de Mendonça, figura respeitável, como educador, católico, cristão, piedoso e instruído, exemplar colaborador salesiano que ofereceu à congregação de Dom Bosco 2 de seus filhos, os padres José Carvalho de Mendonça e Luiz Carvalho de Mendonça. Foi catedrático de matemática no ginásio pernambucano e participou da reforma Rocha Voz, substituindo o professor Pedro Celso. Isso ocorreu em 12 de maio de 1925. O professor Trajano de Mendonça teve uma grande tarefa de readaptar o ginásio pernambucano. Readaptou as condições da reforma. Como educador, foi honrado com grande responsabilidade. Os desafios que ele enfrentou com a sua profissão lhe impôs uma grande responsabilidade. O professor Trajano de Mendonça, católico de Pernambuco, promovido pelo bispo Dom Luiz de Brito, em 1902. O professor Trajano de Mendonça faleceu aos 68 anos. Hoje temos em sua homenagem uma das escolas de referência, professor André Regis. A escola de referência na cidade do Recife é a escola Professor Trajano de Mendonça, lá em Jardim São Paulo, na rua Capetinga. E também, outra homenagem ao professor Trajano de Mendonça é a rua Trajano de Mendonça, no bairro da Torre. Foi um homem dedicado à educação, compromissado, deixou um grande legado e foi catedrático em matemática e geometria. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Nossa, Eu queria pedir para consultar o plenário sobre a dispensa de prazos do projeto 10 de 2020, que versa sobre o título de cidadã do Recife, da secretária municipal da Juventude do Recife, senhora Camila. Pois não, excelência. No momento oportuno, eu farei a consulta. Obrigado, vereador. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Senhor presidente, boa tarde a todos as vereadoras, vereadores, a todos presentes aqui nessa sessão plenária. Saudar aqui também o nosso líder comunitário de Indeburgo, que se encontra aqui presente nas galerias. Quero dizer, Indeburgo, que no dia 15 de abril nós iremos fazer aqui uma sessão solene a todos os líderes comunitários. Esteja convidado, pode convidar todas as lideranças comunitárias para participar dessa sessão. Senhor presidente, o senhor é sabedor que eu já, por diversas vezes, já disse aqui, como morador do José Bonifácio e hoje vereador do Estado do Recife, a gente, como morador de um alto, a gente não poderia deixar de ter
como temática a questão das encostas, dos pontos de risco. E uma luta que a gente já vem travando há muito tempo, vereador André Regis, desde líder comunitário, presidente da Associação de Moradores do Alza Bonifácio, agora como vereador a gente continua nessa luta. E ontem nós estivemos acompanhando o prefeito Geraldo Júnior em duas ações importantes com relação a essa temática, inclusive com a presença do ex-prefeito e hoje vereador João da Costa, que se encontra aqui presente, que é especialista nesse tema, que ajudou muito a gente como quando era secretário de Orçamento Participativo e depois também como secretário de Orçamento e Planejamento da cidade, e depois como prefeito da cidade continuou ajudando tanto a Zona Norte quanto a Zona Sul, para que a gente pudesse ter várias encostas realizadas, encostas que eram feitas de obras nesse vereador da Guabiraba. Que muitas vezes a gente via algumas encostas sendo construídas especificamente ali numa casa. E aí depois da gestão do PT, junto com o prefeito João Paulo e o prefeito João da Costa, a gente via que as encostas eram construídas em talude. E graças a Deus, o prefeito Geraldo Júnior agora também está copiando o vereador Romerino Jatobá. Agora a gente não vê mais apenas uma residência ou uma casa sendo contemplada, a gente vê um talude todo sendo construído. E a gente viu isso ontem. O vereador Salazar também acompanhou, junto com o vereador Reinaldo Júnior, o prefeito entregando uma encosta lá no alto do Deodato, na rua José Amaral, em Água Fria, uma obra de mais de R$900 mil, que contemplou mais de 130 famílias. Então é muito importante, a gente acompanhou, sabe das ações que a Prefeitura tem feito, a Secretaria Executiva de Defesa Social também, Defesa Civil, também tem ajudado muito com relação ao acompanhamento desses pontos de risco e tem feito um trabalho que a gente também estava cobrando, que teria dado um tempo, teria parado um pouco, o presidente Chico Kika, com relação à parceria nos morros, e a Prefeitura, agora, nesse vereador da Guabiraba, está com mais de 400 pontos de parceria junto com os moradores, não só da Zona Norte, mas também da Zona Sul. E após essa entrega de uma obra lá no Alto Deodato, o prefeito seguiu também para o Córrego da Telha, também assinou ordem de serviço. E aí, num fato inédito, né, vereador Hélio da Guabiraba, onde a gente teve a cobrança de vários moradores, eu, por congregar na Igreja Missionária Rompendo de Fé, ter os fiéis, os membros da igreja, que moram também ali no Córrego da Telha, Córrego da Bica, mas principalmente no Córrego da Telha, onde, após o desabamento de uma encosta que dá acesso do Córrego da Telha à BR-101, a gente recebeu diversas cobranças para que pudesse desobstruir aquele acesso, mas a gente foi comunicado pela Defesa Civil e pela URB que para fazer a desobstrução daquele acesso, para tirar os barros, teria que ter o recurso necessário para também se fazer encosta. E nós cobramos, eleitores também de Hélio da Guabiraba, que é vizinho lá da Guabiraba, Córrego da Telha, também fez essa cobrança ao vereador, e nós nos juntamos, junto aos moradores, nos unimos e pedimos e cobramos da Prefeitura do Recife a construção, a desobstrução desse acesso e também a construção dessa encosta. E ontem nós estivemos lá, presente com o prefeito Geraldo Júnior, onde foi assinada a ordem de serviço pelo prefeito, pelo presidente da URB, pela empresa que irá construir aquela encosta e desobstruir o acesso, junto com o vereador da Guabiraba, assinamos a ordem de serviço daquele local, e aí a gente vai ter o novo acesso entregue aos moradores, ali do Córrego da Telha, com acesso para a BR-101. Então a gente fica feliz com essas intervenções. Estão aí em andamento 3 encostas no Córrego São Domingos Sávio, que fica lá no bairro do Alza Bonifácio, entre o Córrego São Domingos Sávio e o Alta Saudade. Estive visitando também essa obra hoje, que está em fase de conclusão. Está em fase de conclusão essa obra, como também a Rosa Selvagem, lá na Várzea, uma obra importante de mais de 5 milhões está em construção, como também, presidente, a rua José Menezes de Lira, lá em 2 Unidos. Então, são essas 3 encostas que estão em andamento, e o presidente, o secretário de Infraestrutura, Roberto Guzmão, junto com o presidente da URB, na Operação Inverno, anunciou que serão construídas mais 15 encostas na cidade do Recife. Então, a gente, como defensor e como tem essa temática, como tem bandeira nossa do nosso mandato, a gente fica feliz, mas vai continuar
Aline Mariano, vereador Aline Mariano, cobrando, reivindicando, porque sabemos que os prefeitos do passado não conseguiram resolver essa questão, o prefeito Geraldo Júlio não vai conseguir, nem vários outros prefeitos. Essa luta vai continuar e nós estamos juntos aí, cobrando, fiscalizando e trabalhando junto para que possamos diminuir, né, esses números de encostas e ponto de risco na cidade do Recife. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o último vereador inscrito, vereador Hélio Guabiraba. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa desta casa, senhores da galeria, minhas senhoras e meus senhores, eu não poderia, vereador, presidente desta casa, Chico Kiko, deixar de ocupar mais uma vez esta tribuna para relatar o que aconteceu ontem à noite. O vereador Almir Fernandes foi feliz aqui, e o que aconteceu hoje pela manhã. Ontem à noite a gente teve mais uma feliz participação, acompanhando o prefeito Geraldo Júlio, numa ordem de serviço, lá no Córrego da Telha, na descida da BR-101, aonde o prefeito assinava naquele momento, junto com a empresa, e com o vereador Almir Fernandes e o vereador Hélio Guabiraba, e a participação do vereador Samuel Salazar, ontem à noite. E essa ordem de serviço vai fazer com que os moradores daquela comunidade tenham de volta o acesso à BR-101. É uma encosta que derrubou por cima da rua, e vai ser recuperada num prazo de 60 dias. Mas o que me traz aqui hoje, vereador, ou vereadores e vereadoras, é que hoje, às 11 horas da manhã, vereador Maguari, eu estive lá no Córrego do Ginipapo. Estive lá no Córrego do Ginipapo, aonde naquele momento nós iniciávamos uma obra numa barreira que há mais de 50 anos a comunidade lutava pelaquela barreira do Córrego do Ginipapo, vereador Romerinho Jatobá. E hoje a gente teve a felicidade de estar juntos com a Codeci, aonde o pessoal começou a remoção do lixo, uma barreira que tem 80 metros de comprimento por mais de 20 de altura, ao lado da Upinha, no Córrego do Ginipapo, na Avenida da Recuperação, aonde naquela barreira passa por dia mais de 60 mil veículos, vereador André Regis. E eu tive a honra de poder estar hoje, no início dela, aonde, como liderança comunitária, eu já era assediado quase que todos os dias pelos moradores, para reivindicar a construção daquela encosta. E como vereador da cidade do Recife, através de diversos requerimentos, e com a sensibilidade do prefeito Geraldo Júlio, hoje nós iniciamos aquela barreira que vai fazer um benefício enorme aos moradores que vivem a menos de 2 metros do final dela. Então, vereadores, senhoras vereadoras, é muita felicidade quando a gente ocupa esta tribuna e vem falar aqui que a Prefeitura da cidade do Recife está beneficiando mais de 1000 famílias com uma encosta dessa, vereador Baguari, e dando visibilidade àquela comunidade do Córrego do Ginipapo, aonde essa barreira que vai ser construída com geomanta e vai ter um corrimão em cima de passeio, vai dar uma visibilidade a mais de 60 mil veículos que passam por dia naquela BR-101. E eu não poderia, nesse momento aqui, de agradecer ao prefeito Geraldo Júlio, agradecer ao secretário da Codeci, o Coronel Cássio,
Agradecer ao secretário de Infraestrutura, o doutor Roberto Guzmão, e agradecer a toda a equipe do prefeito Geraldo Júlio, que, sensibilizado com o povo do Recife, preocupado com a chuva que está chegando, está indo em todas as comunidades do Recife, tentando resolver as situações mais críticas que existem nessa cidade. E eu não poderia de fazer este registro aqui hoje, agradecendo primeiramente a Deus e depois aos moradores daquela comunidade que reivindicaram e hoje conseguiram vitória. E essa vitória é do povo do Recife, é do prefeito Geraldo Júlio, é dos moradores do Córrego do Genipapo e é do vereador Hélio Guabiraba, que fez o requerimento e o prefeito aprovou, e nós estamos entregando brevemente, se Deus quiser, àquela comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Neste momento, encerro o pequeno expediente. Neste momento, eu solicito ao vereador Almir Fernando que faça a chamada regimental. Senhor presidente, o nosso painel resiste à presença de 26 vereadores e vereadoras. Temos números para deliberar a ordem do dia. Tendo número suficiente, dou continuidade aos trabalhos. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 194/2020, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloque em discussão. Em votação. Aprovado. Encerro o prolongamento do expediente e solicito a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única do requerimento 183 e 184 de 2020, os dois de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 185, 186 de 2020, os dois de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco em discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198 de 2020, todos de autoria do vereador Rogério de Luca. Coloco todos em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 199 de 2020, de autoria do vereador Augusto Carreiras. Coloco em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 200 de 2020, de autoria do vereador Jairo Brito. Coloco em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do parecer 20 de 2020, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 35 de 2019, da autoria do vereador Samuel Salazar. Coloco em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do parecer 21 de 2020, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 215 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do parecer 23 de 2020, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 250 de 2019, da autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a ordem do dia, solicito a Vossa Excelência que leia o prolongamento da ordem do dia. Requerimento número 280, 2020, da autoria da vereadora Gorete Queiroz. Requeremos à mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja reservado o espaço do plenário no dia 4 de junho de 2020, às 10 horas, para concessão da entrega do título de cidadão do Recife à empresária Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues, conforme decreto legislativo de número 31 de 2019. Coloco em discussão, em votação, aprovado.
Feita a leitura do prolongamento da ordem do dia, não havendo nenhum vereador inscrito no grande expediente, e tem um vereador inscrito no tempo de liderança, vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, colegas da imprensa. Boa tarde, senhor presidente. Todos aqueles e aquelas que nos acompanham a partir das galerias. Eu venho ao tempo de liderança para poder registrar a minha solidariedade enquanto parlamentar, enquanto cidadão, também enquanto jornalista, a jornalista Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha de São Paulo, uma jornalista de extensa experiência, que carrega consigo uma quantidade absurda de prêmios pelo exercício de sua profissão, uma jornalista investigativa, corajosa, que não tem medo de ir a fundo e de divulgar aquilo que ela considera relevante. Essa jornalista, trabalhando na Folha de São Paulo, foi uma das primeiras que denunciou o esquemão de Caixa 2 durante a campanha eleitoral do então presidente da República, e ela recentemente, durante o dia de ontem, foi atacada durante um depoimento da CPI das fake news, e é curioso, porque era um depoimento de uma pessoa, um companheiro chamado Hilton River, que trabalhou no esquemão de disparo de mensagens pelo WhatsApp, foi convocado para depor na CPI das fake news e, durante o seu depoimento, não faltaram notícias falsas nem acusações falsas. Uma das acusações absurdas que ele fez, ele trabalhava numa dessas empresas que trabalha para campanhas políticas, vendendo pacote de disparo no WhatsApp. Isso é ilegal. Algumas campanhas fazem isso. Há indícios bastante fortes de que a campanha que foi vitoriosa no pleito eleitoral em 2018, liderada pelo hoje presidente da República, utilizou em larga escala esse dispositivo ilegal, e mais ilegal ainda porque com dinheiro de empresários e empresários que não passaram pelo crivo do TSE. Pois esse sujeito que tinha sido fonte de uma reportagem que denunciava esses disparos ilegais, que durante o processo de investigação colaborou com a Folha de São Paulo por livre e espontânea vontade, inclusive procurando o jornal para encaminhar uma ação na justiça, dados de uma ação que ele movia na justiça contra a sua empresa empregadora. No meio do caminho, ele fez um acordo com a empresa, um acordo financeiro, para que o processo trabalhista parasse, e nesse momento ele se desinteressou da reportagem da Folha de São Paulo, disse que ele não queria mais ser personagem daquela matéria. Pois bem, esse sujeito, que aparentemente conhece a fundo o esquemão de disparo de notícias falsas, através de grandes pacotes de contatos de WhatsApp, que serviu à campanha ou campanhas eleitorais em 2018, convocado a depor na CPI das fake news, informo, deixa dizer, que a jornalista, de fato, ela estava oferecendo sexo em troca de conteúdo, que ela estava se insinuando para ele. Minha gente, não tem coisa mais machista, safada e antiga do que macho cabra safado que dá em cima de mulher, leva fora e sai por aí espalhando que ela deu em cima dele. Todos os homens que olharam para mim sabem muito bem o que é isso. O cabra está na festa, dá em cima da mulher, não é não, vereador Romerinho? Dá em cima da mulher, telelei, 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 telelei.
A mulher dá um fora nele, aí ele volta para casa dizendo, tá vendo aquela ali, ó? Aquela ali tava doida para ficar comigo, fez de tudo para ficar comigo e eu não quis. Isso é conversa velha de cabra safado, velho. E esse cabra safado disse isso na CPI das fake news e teve sua fala corroborada por um deputado federal. Deputado Eduardo Bolsonaro, há uma cebosa maior no ar, que quer ser, inclusive, ministro das Relações Exteriores. Ele quer ser embaixador do Brasil, não sei aonde, com toda a sua experiência de fritar frango nos Estados Unidos. Ele chegou e disse assim, eu não duvido que ela tenha feito isso. Realmente, isso é muito possível de ter acontecido. E fez com que o seu exército de robôs, juntamente com um bando de outras pessoas, que estão aí nesse campo do fascismo, que estão nesse campo do autoritarismo, que estão nesse campo da exacerbação da ignorância e do machismo, ocorresse um grande ataque virtual a essa jornalista, que até hoje tem sido vítima de uma série de postagens absurdas, violentas e agressivas nas redes sociais. Mas, enquanto jornalista, eu também preciso dizer que uma grande rede de profissionais já está se posicionando em favor da jornalista, em defesa, em solidariedade à Patrícia e em repúdio a essa atitude. É importante dizer que um depoimento mentiroso durante uma CPI é a mesma coisa que um depoimento mentiroso durante um julgamento. É crime de perjúrio. Esse cidadão que falou essa bobagem, essa mentira absurda, ali durante a CPI, poderia ter saído preso daquele lugar. E aí responderia naturalmente na investigação se teria dito uma mentira ou uma verdade. A própria jornalista já divulgou, tanto em reportagem da Folha de São Paulo, quanto em suas próprias redes sociais, toda a conversa que teve no WhatsApp com esse cidadão. E demonstra de forma muito negritada que ela estava cumprindo seu papel de jornalista, indo em busca de informações, a partir, inclusive, da disposição, Vossa Excelência, vereador Chico Kiko, que hoje preside a Câmara, do próprio sujeito, que estava movendo um processo judicial trabalhista contra a empresa, não sei se vocês entenderam, enquanto ele movia o processo, ele era fonte, ele alimentava a jornalista de informações, porque achava que seria conveniente para a sua ação judicial. Quando ele faz um acordo financeiro, a empresa paga a ele aquilo que acordou, ele se recusa a dar mais informações e foge do jornalismo. E aí agora, quando é convocado a dizer o que aquela empresa fazia de forma ilegal, ele dá um depoimento desse, atacando, ofendendo, mentindo, prejudicando a reputação daquela jornalista. É importante, Vossas Excelências, trazer isso aqui para hoje. Não é porque é novidade contar notícia falsa. Infelizmente, no Brasil, dizer mentira se tornou uma coisa muito comum, né? Seja nas redes sociais, seja em algumas tribunas. As pessoas, às vezes, acham que perderam a vergonha de dizer mentira, porque acham que a mentira vai lhes fortalecer, né? Isso é muito comum no governo federal. Eu trago isso aqui para hoje por o seguinte: foi um perjúrio durante um depoimento numa CPI que foi corroborado por um deputado federal, que mobilizou todas as suas redes sociais, seus capachos e seus robôs, para atacarem uma jornalista. É uma violência contra a mulher, é uma violência contra a liberdade de expressão, é uma violência contra a liberdade de imprensa, e eu acho que, a partir de hoje, a forma com que a gente lida com esse tipo de coisa tem que mudar. A gente não pode mais naturalizar esse tipo de safadeza. A gente não pode mais achar comum que se faça uso político dessa forma, de uma CPI. Não é possível que se faça uso político dessa forma baixa, dessa forma chula, dessa forma fedorenta, com que essas pessoas que assumiram o poder no Brasil fazem. Então venho aqui para essa casa, deixar registrado nos autos dessa casa, falar aqui na tribuna, repercutir, prestar minha solidariedade a essa jornalista e dizer que não podemos mais perdoar esse tipo de atitude. Fora Eduardo Bolsonaro, fora Jair Bolsonaro e toda essa reca que está junto dele. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo explicações pessoais, declaro encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, segunda-feira, 17/2/2020, às 15 horas, no horário regimental. Está encerrada a reunião.